E moçada do coração de Jesus, tudo tranquilo? Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje falaremos do processo de especiação. Anteriormente, nós havíamos comentado sobre as teorias de origem da vida, criacionismo, panspermia cósmica e a evolução gradual química. A partir dessas teorias que sustentam como a vida surgiu no planeta, nós falamos também sobre as teorias evolutivas. Falamos de Lamarckismo, na qual Lamarck defendia a lei do uso e desuso e a questão da hereditariedade. Nós falamos do darwinismo, a famosa teoria da seleção natural, que existe uma força no mundo, no ambiente, que seleciona as espécies mais adaptadas. E falamos também sobre a questão da teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo. O neodarwinismo, ele pega a seleção natural de Darwin mais as características modernas do ponto de vista da genética. E esta aula de hoje, a aula sobre especiação, ela tenta fechar todo esse conceito, desde o surgimento da vida, como as espécies evoluem ao longo do tempo, até então eu ter a formação de novas espécies. Então, nesta aula de hoje, nós iremos tratar sobre esse conceito. Supõe-se que todas as espécies vivas ou extintas sejam descendentes de uma única espécie ancestral que teria vivido há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Ou seja, se nós estamos aqui hoje, do ponto de vista evolutivo, se deve a um organismo procarionte unicelular, possivelmente heterotrófico, ou seja, que buscava as partículas alimentares disponíveis no meio. Porque nós temos que entender o seguinte: nós, vamos pegar os mamíferos de um modo geral, somos todos eucariontes, ou seja, nossas células apresentam núcleo. E aí, será que o eucarionte veio antes ou veio depois? Por ser um organismo mais complexo, por causa da célula eucarionte ser mais complexa, o primeiro ser vivo possivelmente foi um organismo procarionte, anterior a essa carioteca. E estima-se que ele tenha surgido há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, nessa história evolutiva. E aí, parte assim, essa ideia. Será que se essa especiação fosse um evento raro, será que a Terra teria essa variedade de espécies que nós temos hoje? Olha só, nós passamos por 5 grandes eventos de extinção de espécies. O último evento foi há mais ou menos 70 milhões de anos atrás, quando os dinossauros foram extintos, com a possível queda do meteoro na região do México, lá na planície de Yucatán. Será que se não existisse esse processo de especiação, será que nós teríamos novamente toda essa quantidade de espécies? Galera, só aves no mundo como um todo são mais de 10 mil espécies, todas derivadas de um ancestral comum, que era uma espécie de Velociraptor. Sim, sim, as aves vieram dos dinossauros. As aves são o que nós temos mais próximo de dinossauro vivo hoje, são as aves. Então, isso justifica justamente essa ideia da especiação. A especiação é esse ingrediente essencial para quê? Para a diversificação evolutiva. E dentro dessa especiação, eu tenho que pensar que a espécie é a unidade básica, é a unidade fundamental do ponto de vista da classificação biológica. Mas quem começou a classificar essas espécies? Né? Nessa perspectiva, o que são espécies? Como que essas espécies se formaram? Como que uma espécie se transforma em duas espécies tão diferentes? Quais foram os fatores que estimularam essa ruptura? Uma população acabou se tornando duas populações distintas, e aí, a partir disso, eu tive surgimento de duas espécies diferentes. Quais condições favorecem essas radiações evolutivas? Professor, o que é radiação evolutiva? Lá na aula de genética, lá na aula de teorias evolutivas, nós comentamos um pouco sobre isso. Radiar significa que, a partir de um ponto, eu vou ter essa irradiação, ou seja, eu tenho essa ramificação. E a partir dessas ramificações, nós temos então o surgimento de novas espécies. Há mais de 200 anos atrás, do ponto de vista classificativo, surge a figura do Linneu, né, um sueco, um biólogo, na realidade um naturalista, Carolus Linnaeus. Ele descreveu centenas de espécies e o Linneu acabou desenvolvendo um sistema de classificação que é utilizado até hoje. Lembra disso? Nome científico. Toda e qualquer espécie possui o seu nome científico. Por exemplo, a espécie humana Homo sapiens. O lobo
Canis lupus, o cachorro Canis familiaris. A onça nossa aqui do Pantanal, Pantera onca. O coati, na sua, olha que nome engraçado. Capivara, a bendita capivara aqui de Mato Grosso. Hidroqueres. Então, esses nomes científicos, eles foram idealizados, até as regras de nomenclatura foram idealizadas por Linneu. Então, nós temos hoje todo um sistema de classificação em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que começou com o Linneu. Só que o Linneu, ele não entendia muito dos padrões de acasalamento dos organismos. Ele não tinha tanta informação sobre o comportamento animal. Então, qual foi o meio que ele usou para classificar? Foi justamente a aparência. Essa espécie parece com essa, então eu vou colocar nesse grupo. Olha só, o tigre parece com o leão, então eles estão no mesmo grupo. Então, o conceito que o Linneu usou foi um conceito morfológico de espécie. Só que com o tempo, com a questão da genética, né, com os trabalhos de Mendel, com a descoberta dos cromossomos, do núcleo em si, com a aceitação das ideias evolutivas, eu tenho que pensar que as espécies pararam de ser vistas como grupos estáticos, ou seja, que não muda, porque o Linneu, galera, ele era fixista, ele acreditava que as espécies não mudavam. E aí, a partir dessa questão da genética, eu tenho que ver que as espécies mudam com o tempo. Então, essas espécies, elas começaram a ser conceituadas, definidas, determinadas de acordo com as suas particularidades. Dessa forma, em 1942, um biólogo chamado Ernest Mayr, ele escreveu vários livros e dentre eles você tem a Sistemática e Origem das Espécies, que foi um trabalho feito juntamente com outros pesquisadores a partir das ideias de Darwin, porque o Ernest Mayr é um dos pais da teoria sintética da evolução. É um senhorzinho que morreu com quase 100 anos e ele foi fundamental para a biologia enquanto ciência. E aí ele trouxe esse conceito biológico. O conceito biológico baseado na questão da genética diz o seguinte, que uma espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados. Ou seja, a espécie humana, do ponto de vista biológico, qualquer indivíduo de qualquer povo, asiático, americano, africano, indiano, brasileiro, uruguaio, enfim, qualquer um pode cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Jamais que uma girafa e um elefante vão cruzar. Por quê? Porque eles não são espécies iguais, eles são espécies diferentes. Eles não casam com esse conceito de espécie de acordo com o Mayr. E aí, essa definição estabelece que o padrão é o isolamento chamado de reprodutivo. Né? O que é esse padrão? O que é esse isolamento reprodutivo? Significa que duas espécies, se elas colocarem juntas no ambiente, por mais que elas tentem cruzar entre si, elas não vão deixar descendentes férteis. Só que acontece que algumas espécies podem se cruzar e produzir híbridos. Nós vamos falar sobre isso. Mas, professor, e aí? Se produz híbrido, são espécies iguais ou diferentes? Galera, pode ser que essa espécie esteja caminhando para se tornar espécies diferentes. Só que o tempo que elas se separaram na escala evolutiva ainda é curto. Por exemplo, nós temos o jumento e o cavalo. Nós vamos falar sobre essa possibilidade agora. Eles são espécies diferentes, só que ainda a distância genética deles é bem pequena. Então, eles conseguem cruzar entre si e deixar descendentes. Porém, os descendentes, eles são inférteis, são estéreis. Né? Um outro exemplo, nós temos ali na região dos Estados Unidos com o Canadá, o cruzamento de lobo com cachorro. Mas, professor, por que deixa descendente? Galera, eles estão cruzando, porém são espécies diferentes. A ideia é que o lobo, como foi o primeiro animal a ser domesticado, a gente vai falar sobre isso na próxima aula de seleção artificial, foi há 15 mil anos atrás, mais ou menos. Então, do ponto de vista genético, 15 mil anos não é nada. Agora, olha outro exemplo. Chimpanzé e ser humano, é possível eles cruzarem entre si e deixar descendentes? Jamais. A distância genética é de 7 milhões de anos. Ou seja, teve bastante tempo para acontecer esse isolamento reprodutivo. E aí, esse processo evolutivo só foi possível, então, com a diversificação dessa espécie ancestral.
e essa espécie ancestral foi passando por modificações ao longo do tempo. Lógico, eu tive todo o processo da seleção natural em cima dessas espécies, e aí, com o tempo, acabou formando-se novas espécies. Então, especiação nada mais é do que o processo de formação de novas espécies ao longo do tempo. E aí, hoje, que nós temos a partir da genética, é o estudo da classificação dentro de uma ciência chamada de cladogenética, a cladogênese, e a cladogênese tenta buscar as relações de parentesco entre as espécies atuais e o ancestral comum que viveu há milhões de anos atrás. É um quebra-cabeça muito interessante. A arqueologia, a ciência que estuda os fósseis, as coisas antigas, ela tenta montar esse quebra-cabeça e busca descobrir, então, como é que funciona isso. E aí, várias questões de Enem podem trazer justamente esse tipo de situação. Eu fiz essa árvore filogenética, esse cladograma, onde cada uma dessas ramificações, B, C, D e E, são ramos, são clados. Essa árvore hipotética, ela mostra para mim o seguinte: hoje eu tenho 4 espécies atuais, representadas pelas letras B, C, D e E, todas oriundas lá do ancestral comum, que seria essa espécie A. Cada uma dessas ramificações foi um processo de especiação, ou seja, surgimento de novas espécies. E esses números, professor, o que significam esses números? Lembra que eu já comentei com vocês sobre isso? Cada um destes números representa uma característica. Ou seja, o número 1, quem tem essa característica? Apenas quem está acima dela, ou seja, as espécies C, D e E. E o número 2, professor, quem tem? Apenas as espécies D e E. E o número 3? Apenas a espécie E. Lembrem-se disso na hora de analisar uma árvore filogenética, um cladograma, para descobrir quem tem o maior grau de parentesco. Olha só, quem é mais aparentado? As espécies D e E ou as espécies B e E? É só olhar o cladograma. Quem que está mais próximo? Com certeza, as espécies D e E. Mas como é que funciona a especiação? Quais são os tipos de especiação que nós temos? Vamos começar falando da especiação alopátrica. A outra é a especiação simpátrica. A alopátrica, ela é resultante de uma separação geográfica de uma população. Depois dessa separação geográfica, ela pode ser seguida do isolamento reprodutivo. Lógico, se houver tempo, tá bom? Então, olha só, essas separações geográficas, elas acabam provocando a divisão de uma população em 2 ou mais grupos. E aí, ao longo do tempo, essas populações, cada um no seu ambiente, podem sofrer mutações conforme elas forem reproduzindo. Eu também tenho um mecanismo de recombinação gênica na hora de formação dos gametas. Se vocês lembrarem lá da meiose, meiose 1, lá na prófase 1, nós vamos ver que tem um processo chamado de recombinação ou crossing over. Na formação dos gametas, eu posso ter alteração disso, então eu posso ter mudanças genéticas. E do próprio processo de seleção natural. Todos esses processos podem induzir o quê? A formação de uma nova espécie a partir de uma separação geográfica. Depois de um tempo, o que acontece? O isolamento geográfico ele pode deixar de existir. De repente, foi um rio que surgiu ali, surgiu um corpo d'água, e esse corpo d'água secou, e as espécies podem acabar se encontrando novamente. Se isso acontecer e não ocorrer o fluxo gênico, o que é fluxo gênico? Gente, fluxo, né? Uma coisa constante. Um fluxo gênico significa que essas espécies continuam trocando informações. Um brasileiro com um europeu, né? Hipoteticamente, um macho brasileiro com uma fêmea europeia ou um macho europeu com uma fêmea brasileira. Ainda rola fluxo gênico, então não são espécies diferentes. Agora, se interromper o fluxo gênico, disse então que houve o processo de especiação. E a partir disso, então, tem a formação de 2 ou mais populações de espécies diferentes. E aí o que acontece? A maioria dos cientistas defende que a especiação alopátrica, com essa separação geográfica, seja a forma predominante de especiação para a maioria dos organismos. E aí ela pode ocorrer de 3 formas: especiação dicopátrica, especiação parapátrica e especiação peripátrica. O que é a dicopátrica?
A dicopátrica é aquela que a separação geográfica tem que ser através de uma barreira geográfica. Ou seja, tem que existir alguma coisa impedindo o contato entre as populações. Pode ser uma cadeia de montanhas, pode ser um corpo d'água, pode ser uma floresta com um deserto, enfim, nós temos uma barreira geográfica que vai induzir o processo de especiação. O exemplo mais famoso é a especiação dos tentilhões da ilha de Galápagos. Né? Quem que descobriu isso? Quem descobriu isso foi Charles Darwin. E aí, o que acontece? Com essa especiação dicopátrica, o que nós temos em Galápagos? Nós vamos falar agora um pouco sobre isso. A especiação dicopátrica, Galápagos é um conjunto de ilhas vulcânicas, são 13 ilhas. E aí essas ilhas, cada uma tem um ambiente diferente. Também teve uma seleção natural. E aí, a partir disso, e tendo o mar ali como essa barreira geográfica, teve a especiação. Hoje se tem 14 espécies diferentes de tentilhões nessas ilhas, cada uma adaptada a um determinado alimento disponível em cada uma das ilhas. A parapátrica, o que acontece? É um tipo de especiação que acontece com populações adjacentes. Não existe uma barreira geográfica nesse tipo de especiação. O que pode acontecer é uma migração, por exemplo, eu tenho uma população, de repente ela migra a partir de uma região central para a periferia do ambiente. Chegando nessa periferia, pode ser que ela encontre um ambiente totalmente diferente. E quando, galera, nós temos uma mudança ambiental, qual que é o processo que ocorre? Seleção natural. Então, a seleção natural vai agir naqueles organismos mais adaptados para aquele ambiente. Pode ser que sobrevivam alguns, e esses começam a reproduzir, eles vão sofrendo mutações aleatórias, ao acaso. Pode acontecer o processo de recombinação gênica, e com o tempo, então, isso acaba ocasionando o processo de surgimento de uma outra espécie. Né? E aí, a peripátrica, ela defende que as espécies continuam no mesmo local, só que aí você tem a separação dessa população em duas, uma maior e uma população menor. E aí a população menor, ela pode acabar sofrendo o quê? Deriva genética, ou seja, perda do contato, perda daqueles genes, ela perde o fluxo gênico. E se perde o fluxo gênico, isso ajuda, então, no processo de especiação. Olha só essa imagem, esse experimento que fizeram. Tem na apostila de vocês esse experimento. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Então, inicialmente, é uma única espécie de mosca de frutas, a famosa drosófila. E aí, foi separado esse grupo em duas, essa população em duas populações. Uma foi alimentada à base de amido, e a outra população foi alimentada à base de maltose. 8 ou mais gerações passaram de reprodução ali dentro daquele ambiente, e aí elas foram novamente colocadas juntas no ambiente. E olha só, aquelas que foram criadas juntas, se alimentando à base de maltose, elas preferiram se acasalar com aquelas que realmente foram alimentadas à base de maltose, ou seja, nós tivemos um fluxo gênico interrompido. Isso acabou gerando o surgimento de duas espécies diferentes. Ou seja, qual foi o mecanismo que induziu essa mudança? Foi o tipo de alimento que foi colocado à disposição dessas moscas. Com o tempo, lógico, moscas reproduzem muito rápido na genética, bastante trabalho foi feito com mosca de fruta por causa da reprodução muito acelerada, e com o tempo, então, eles conseguiram obter em laboratório o surgimento de variações a partir de um ancestral comum. Essa imagem aqui também está na apostila de vocês, mostra justamente a ideia da especiação que rolou lá em Galápagos. Galápagos, lembrando, é um conjunto de ilhas que fazem parte do Equador. Fica mais ou menos 1.000 quilômetros em linha reta do Equador. Então, a partir do tentilhão ancestral, que é o tizil, aqui nós temos no Brasil também esse tentilhão. A partir desse tentilhão, você teve o quê? Você teve a divisão em dois grupos. Os granívoros, especialistas em se alimentar de grãos, e os onívoros, especialistas em se alimentar de qualquer tipo de produto, de qualquer tipo de alimento. Então, a partir de um grupo de granívoros, teve a especiação em 6 espécies. E aí, a partir do grupo dos onívoros, mais 7 espécies. Ou seja, junto com o tizil, junto com o tentilhão, com a espécie ancestral, nós temos, então, 14 espécies de tentilhões. E um único grupo de insetívoro, que é especialista em se alimentar de
insetos. E por último, assim, fechando, nós temos que pensar na especiação simpátrica, que é aquela que ocorre a subdivisão de um conjunto gênico. Ou seja, eu não tenho separação, não ocorre separação nem geográfica, nem com barreira, nem com a diminuição da população. O que eu tenho é, a partir da reprodução, pode ser que uma espécie mãe dê origem a espécies filha, e essas espécies filhas sofram mutações ao decorrer do caminho da sua existência. E isso pode induzir o surgimento, então, de novas espécies. Essa especiação, ela é bem comum, ela está atrelada com a seleção disruptiva. Lembra dos tipos de seleção natural? A disruptiva é aquela que um fenótipo extremo, ou um ou outro, é beneficiado. O que leva à variação desses conjuntos gênicos. É muito comum em plantas, porque plantas é bem comum a questão da poliploidia, ou seja, um aumento do conjunto total de cromossomos. Nós, por exemplo, somos 2N. E uma planta, professor? A planta pode ser 2, 3, 4, até mesmo 5N. 3N, 4N, 5N, isso é chamado de poliploidia. E isso pode induzir, então, ao surgimento de novas espécies. Essa seleção disruptiva, essa especiação simpátrica, foi a que fez com que as angiospermas conseguissem dominar o ambiente de um modo geral. É por isso que tem mais de 200 mil espécies de angiospermas, as plantas com flor e fruto, no mundo hoje. E aí, a partir desses processos de especiação, nós temos a questão do isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo corresponde ao mecanismo que impede que haja, então, a troca de gene. E esses mecanismos podem ser tanto pré-zigóticos, ou seja, que impedem a formação do zigoto, ou barreiras pós-zigóticas, ou seja, barreiras que vão impedir que o zigoto, de alguma forma, vá adiante. Quais são essas barreiras pré-zigóticas? A primeira, isolamento de habitat, ou seja, os indivíduos estão isolados reprodutivamente pela sua localização. Eles não entram em contato. Não entrando em contato, não ocorre o fluxo gênico. Com isso, você tem o processo de especiação. Isolamento sazonal. Sazonal significa tempo, ou seja, muitos organismos possuem períodos de acasalamento em diferentes épocas do ano. Ou seja, isso impede que eles consigam cruzar entre si. Isolamento mecânico são as diferenças no tamanho e na forma dos órgãos reprodutivos, o que impede a união dos gametas de espécies diferentes. Um tamanduá bandeira, que é aquele tamanduá bem grande que nós temos no Pantanal, jamais vai conseguir cruzar com o gambá. Existem formatos, tamanho de diferença entre os seus órgãos reprodutivos. Isolamento gamético, ou seja, os gametas masculinos e femininos são incompatíveis, né? Ou seja, pode ser que um gameta tenha ali 23 cromossomos e o outro gameta tenha 33 cromossomos. Existe uma incompatibilidade. Pode ser que o espermatozoide não consiga perceber o mecanismo químico do óvulo, então ele não consegue nadar e chegar até o óvulo para ocorrer a fecundação. Isso é isolamento gamético. E as pós-zigóticas, professor? E as que ocorrem depois? Primeira é a inviabilidade do zigoto híbrido. Ou seja, o zigoto ele não tem o seu desenvolvimento embrionário completo. Ou seja, você tem problemas na formação do embrião. Ou seja, o amadurecimento dele é inviável e isso leva à sua morte. Infertilidade do híbrido. Pode ser que, de repente, aconteça o surgimento de um híbrido. Só que os híbridos podem ter gônadas defeituosas ou uma meiose anômala. O que é isso, professor? De repente, uma espécie tem 48 cromossomos. A sua meiose ele vai ter o gameta com 24. E o outro indivíduo, a outra espécie, tem 50 cromossomos. Na sua meiose, 25. 25 mais 24 vai dar um indivíduo com 49. Então, isso aí acaba impossibilitando que esse animal seja fértil. O exemplo mais famoso que se tem é a questão da égua. A égua, se ela cruza com o jumento, eles podem ter os híbridos, que é a mula, se for fêmea, e o burro, no caso, se for macho. Mas, professor, pode ser que um cavalo pegue uma jumenta? Gente, aí nós temos a incompatibilidade dos aparelhos reprodutivos. O aparelho reprodutivo masculino do cavalo, ele pode acabar machucando o útero, enfim, ele é incompatível com o aparelho reprodutivo da jumenta. Mas a égua, como é bem grande, como é maior, ela permite essa possibilidade. Só que os híbridos, eles são estéreis. Inviabilidade do híbrido.
A prole pode até sobreviver, pode até ser fértil. Só que você imagina a mistura de duas espécies. Eu tenho que pensar que no ambiente, falando de animais, eu tenho seleção sexual. E aí, será que ele vai ter as características para agradar uma fêmea? Né? Nós temos que pensar nisso também. Então, ele não sendo escolhido, acaba reduzindo a sua variabilidade na população. E, por último, a deterioração de F2. Lembra lá de Mendel? Geração parental, geração F1 e a geração F2. A geração F1 pode ser até normal, fértil. Só que aí, a F2, os seus descendentes, eles podem ser estéreis. Porque durante a formação dos gametas, pode ser que a recombinação gênica, o crossing over, seja incompatível. Os cromossomos não conseguem se agrupar, não conseguem entrar em contato para que aconteça essa recombinação gênica. Beleza, galera? Olha só, vamos pegar a apostila, então, lá na página 49, vamos resolver um exercício aqui. A questão 2 da atividade para a sala. A figura a seguir representa a distribuição geográfica atual de 4 espécies de um gênero de lagartos, A, B, C e D, e sua relação filogenética. Né? Nós temos ali uma cadeia de montanhas, ou seja, nós temos ali uma barreira geográfica, automaticamente eu já sei que tipo de especiação ela deve ser. Né? E ele pergunta para mim, que tipo de especiação que eu tenho? Galera, eu tenho dois tipos, alopátrica e simpátrica. Alopátrica é aquela que tem a barreira geográfica. Logo, resposta correta, letra B, especiação alopátrica. A questão 3 diz o seguinte, algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Olha o isolamento mecânico aí. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona formação de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido ao, letra A, oscilação genética das raças, letra B, convergência adaptativa das raças, letra C, isolamento geográfico entre as raças, letra D, seleção natural que ocorre entre as raças, ou letra E, manutenção do fluxo gênico. Por que não tem o processo de especiação entre as diferentes variações de cachorros que nós temos ao redor do planeta? Galera, não se tem essa especiação porque o fluxo gênico continua o mesmo, independente do tipo de cachorro, Chihuahua, Pinscher, Pitbull, Rottweiler, Doberman, todos pertencem à mesma espécie, canes familiares, todos permanecem, todos mantêm o mesmo fluxo gênico. Por hoje é só, até a próxima aula onde falaremos de seleção artificial. Abraços e até mais.